Nesta aula nós vamos verificar o caso da inequação do segundo grau. Então, dado uma expressão ax² mais bx mais c, onde o a pertence aos reais diferente de zero e b e c pertencem aos reais, nós podemos ter quatro possibilidades de equação ou inequação do segundo grau. Ax² mais bx mais c maior do que zero, o ax² mais bx mais c menor do que zero, o ax² mais bx mais c maior ou igual a zero e ax² mais bx mais c menor ou igual a zero. A gente vai estudar cada um destes casos para observar como utilizar cada caso, como é a resposta de cada situação. Então, o que é analisado na equação, na inequação do segundo grau, qualquer inequação, o primeiro passo eu preciso encontrar as raízes. Então eu vou igualar a minha função a zero. Igualar uma função a zero é a maneira de encontrar as raízes. Então a gente vai chegar a encontrar um x1 e um x2 que a gente fez a prova desse em aulas anteriores. A nossa ideia é fazer estudo de sinais. Então a gente vai estudar quando a minha função ela for positiva e quando minha função for negativa. A mudança que acontece de eu ter ou não o sinal de igual aqui, ó, quando ele for maior ou igual, significa que as raízes estão inclusive na minha resposta. Então seria um bolinha fechada. E se porventura eu tiver um f de x menor do que zero, se for apenas menor do que zero, não está na resposta o x1 e o x2, seis raízes. Se tem o igual, as raízes estão inclusive na resposta. Se não tem o igual, as raízes não estão inclusive na resposta. Então o caso para o a maior que zero e o delta maior que zero, nós vamos ter essa situação, ó, com cavidade para cima, é o a maior que zero, e quando eu tenho o delta maior que zero, eu teria duas respostas, x1 e x2. Para um f de x maior do que zero, nós teríamos o que? O maior do que zero é o mais. Então são valores, ó, desde o menos infinito até o 1 não inclusive, ó, porque não tem o sinal de igual, e do x2 até o mais infinito, o x ao 2x não está inclusive. Se porventura eu tivesse meu f de x maior ou igual, o que muda frente ao anterior é que eu vou incluir a raiz x1 e vou incluir a raiz x2. De forma análoga, se eu quisesse saber quando a minha função ela é menor do que zero, seriam os pontos onde ela é negativa, menor do que zero, que é o intervalo entre x1 e x2, não inclusive se eu não tiver o sinal de igual, e se eu tenho o sinal de igual é inclusive. O outro caso que nós temos é quando eu tiver o a maior que zero e o delta igual a zero. Delta igual a zero vai ter apenas uma raiz real ou duas raízes reais iguais. Observe que só vou ter o valor positivo da minha função, que está acima do eixo, e quando for a raiz, vai exatamente sobre o ponto. Então eu posso dizer, o f de x maior do que zero, vamos ser para qualquer ponto onde eu tenho o meu x diferente de x1 e x2, diferente das raízes. Se ele perguntar maior ou igual, ou tanto faz também a minha função ser menor ou igual, vai ser apenas onde é igual a zero. E é igual a zero aonde? Em x1 e x2. Vai incluir apenas as raízes. E no caso, quando o meu f de x for menor do que zero, simplesmente não existe em reais. Por quê? Porque o único ponto onde ele é igual é x1 e x2. Onde ele seria negativo, não tem nada abaixo do eixo. Se nós tivermos o caso que o a é maior que zero e o delta é menor do que zero, vamos ter concavidade para cima, mas não toca no eixo. Então não existe um local onde a minha função é igual a zero. Então eu posso pensar que tanto para o meu f de x maior do que zero ou maior ou igual, a solução é reais. O mesmo acontece aqui, né? Se for menor do que zero ou menor ou igual, aqui é simplesmente não existe em nenhum dos dois casos. Para o caso agora de um a menor do que zero e o delta maior que zero, com cavidade para baixo e duas raízes reais distintas. Então eu vou ter, quando o meu f de x ou minha função for maior que zero, vai ser acima do eixo, ou seja, entre x1 e x2, não inclusive, porque não tem o sinal de igual. Quando tem o sinal de igual, é a mesma ideia entre x1 e x2, só que inclusive, porque tem o sinal de igual. Para o caso a menor do que zero, com cavidade para baixo, e o delta igual a zero, vai ter duas raízes reais iguais ou uma raiz real. Então a gente vai ter, para minha função positiva, ela não tem nenhum local onde ela é positiva e não tem o sinal de igual aqui. Quando tiver o sinal de igual, positiva não tem, mas igual às raízes ou igual a zero é nas raízes, x1 e x2. Se a minha função for menor do que zero, vai ser em
todos os reais a menos de x1 e x2, ou seja, das raízes. E quando minha função ela vai ser ou menor ou igual a zero em todos os reais. Todos os reais ou ela é menor ou ela é igual a zero. O último caso nós temos é para um a menor que zero e um delta menor que zero. Não toca o eixo x, não tem raízes reais. Então o f de x vai ser maior que zero ou o f de x vai ser maior ou igual a zero em nenhum local, porque ele nunca será positivo. Ele será negativo em todos os reais, mas quando ele será igual a zero em nenhum local, então eu tenho que restringir aqui o x1 e o x2. Apenas em reais ele será negativo, então não tem o sinal de iguais. Então esse caso, na verdade, a gente nem teria aí dentro do nosso exercício, né? Apenas a gente vai ter uma situação quando o meu f de x ele for menor do que zero, que a solução seria reais. Na próxima aula eu vou ver casos que a mesma ideia que isso aqui, mas a gente vai fazer de uma forma aí diferenciada, usando o mesmo de A, contrário a A, tentar avaliar em cima desta ideia aí. Gente, um forte abraço. Falhou!